vamos dizer que tenha duas pessoas aqui, e uma dessas pessoas tem tuberculose, enquanto a outra não. A pessoa que tem tuberculose, eu vou chamá-la de A, e a pessoa que não tem tuberculose, eu vou chamá-la de B. O que pode acontecer para que a pessoa A fique mais infecciosa? Ou seja, quais são as coisas que nós precisamos pensar em termos de probabilidade da pessoa B ficar doente com tuberculose? Existem algumas coisas que podemos pensar. Sabemos que essa pessoa, ao tossir, libera algumas partículas de tuberculose, certo? Vamos dizer que ele tem uma tosse muito forte, ou seja, que essa pessoa tem uma tosse muito mais intensa que outras pessoas. Normalmente, as pessoas adultas têm uma tosse mais intensa que a tosse de uma criança. Isso significa que os adultos são mais infecciosos do que as crianças. Então, vamos escrever isso aqui como o primeiro ponto essencial. Estamos certos em dizer que a disseminação da tuberculose é muito maior em adultos do que em crianças e definitivamente muito maior do que em bebês. Um segundo ponto é que é preciso ter bactérias vivas. Isso parece óbvio, é claro. Você não vai tratar ninguém se você não tem bactérias vivas. A maneira de saber disso, ou seja, se o paciente tem bactérias vivas, é utilizando um pouco do escarro ou algum muco dos pulmões e observá-las no microscópio. Dessa forma, você pode ver a bactéria. Você também pode fazer uma cultura, onde é possível cultivar a bactéria. Se você conseguir ver a bactéria, ou caso elas se desenvolvam na cultura, existe uma boa indicação de que há bactérias vivas da tuberculose. E isso, claro, está tornando a pessoa mais infecciosa também. O terceiro ponto é que se você olhar em seus pulmões e ver grandes cavidades, inclusive algumas vezes você chama essa doença de tuberculose cavitária, mas me deixa apenas escrever cavidade aqui. Então, se você vir uma cavidade no raio-x do tórax, essa cavidade estará cheia de pequenas bactérias de tuberculose. É muito comum encontrar essas cavidades em pacientes com doenças progressivas secundárias. Não se esqueça que existe a doença primária e a secundária. É a tuberculose secundária progressiva que causa essas cavidades. As pessoas que possuem essas cavidades são mais infecciosas, porque elas estão carregadas com bactérias vivas da tuberculose. Então, quais são as coisas que podemos fazer para evitar a propagação da tuberculose? O primeiro e o mais óbvio é a medicação. Nós temos medicamentos que são realmente muito bons para o tratamento da tuberculose. Uma coisa clássica que fazemos é o que chamamos de observação direta da terapia. Isso significa que, às vezes, um médico ou uma enfermeira realmente vai ficar assistindo se o paciente toma os seus medicamentos, principalmente para que eles não se esqueçam ou que não deixem de tomar os medicamentos por vontade própria. Isso é algo fácil de se observar e, assim, teremos certeza que o paciente está tomando os seus medicamentos. Isso vai ser muito útil para matar as bactérias. E, com isso, não precisaremos mais nos preocupar com as bactérias vivas. Normalmente, isso acontece em cerca de 2 semanas, ou seja, após 2 semanas de medicamentos, as bactérias vão morrer. Com isso, você não vai mais encontrar as bactérias vivas no microscópio e nem nas culturas. Além, é claro, de ajudar com os sintomas. Sendo assim, o paciente não estará mais doente com tuberculose e, com isso, não estará mais tossindo tanto. Existe outra coisa importante a ter em mente, que é o isolamento, ou seja, ter certeza de que a pessoa está realmente isolada. É importante ressaltar que o isolamento é uma prática realizada nos Estados Unidos. Assim, de acordo com as normas americanas, o isolamento é fundamental, principalmente para que você tenha certeza que a pessoa com tuberculose não fique próxima aos mais jovens, tais como crianças e recém-nascidos. Isso porque as crianças são mais suscetíveis a ficarem muito doentes com tuberculose, e essa prática se torna mais importante à noite, ou seja, é importante que eles fiquem isolados quando estão dormindo, talvez dormindo em seu próprio quarto. Apesar de ser algo ideal, o isolamento nem sempre é possível e nem prático, porque eles podem estar com sua família ou com os seus filhos. Mas você quer ter certeza de que as pessoas em contato direto com o infectado não sejam uma criança com menos de 4 anos, e que à noite a pessoa esteja dormindo sozinha. Outra coisa também é a máscara cirúrgica. Uma máscara cirúrgica é realmente muito boa, porque ajuda a evitar muito das coisas que estão saindo da boca da pessoa e indo para o ar. Na verdade, literalmente, deixa eu apenas desenhá-la aqui para você, literalmente ela pega um monte do material que sai da boca e evita de entrar no espaço ao redor. Você ainda pode respirar com uma máscara cirúrgica, já que ela apenas mantém as partículas grandes, talvez grandes gotículas que saem da boca.
boca. Agora vamos voltar aqui e falar sobre a outra pessoa, a pessoa B. O que você poderia fazer se você fosse a pessoa B? Um truque óbvio é apenas ficar distante. Você não precisa ficar tão perto da pessoa A. Isso vai diminuir a probabilidade de você ficar doente com tuberculose. Crie um espaço. Outra coisa muito importante é pensar sobre o que acontece quando a pessoa espirra ou libera gases, ou mesmo se tem um cheiro ruim no ambiente que a pessoa A se encontra. Nesse caso, o que você poderia fazer? Você poderia fazer coisas simples, tais como abrir a janela e deixar entrar uma ventilação natural. Você também poderia ligar o ventilador de modo que ele fique girando. Isso é feito para diluir o ar e diminuir a probabilidade de que a bactéria entre em seus pulmões. Outra coisa que você pode fazer também é colocar um respirador purificador de ar. Um respirador purificador de ar é, na verdade, um pouco diferente da máscara cirúrgica. Ela vai conter as partículas bem pequenas, ao contrário da máscara cirúrgica, que só consegue conter partículas grandes. Assim, o respirador purificador de ar vai impedir que partículas pequenas entrem em sua via aérea. Ele vai purificar o ar ou fazer com que as partículas fiquem presas no seu próprio filtro, impedindo que as coisas entrem em seu nariz ou em sua boca. Esse purificador é chamado de máscara N95. Bem, mas esse é um exemplo de um respirador purificador de ar. Existem outros, mas são um pouco mais caros. Um outro que você pode ouvir falar ou até mesmo encontrá-lo é o germicida ultravioleta. E olha só como ele funciona e o que ele faz. Germicida significa matar algo, e nesse caso vai ocorrer uma irradiação germicida. Muitas vezes as pessoas apenas encurtam tudo isso como UVGI, que é a sigla em inglês para irradiação ultravioleta germicida. Então, se houver algumas partículas de tuberculose por aqui, vamos dizer que haja uma aqui e aqui, o que o UVGI faz é irradiar ultravioleta e matar as partículas de tuberculose no ar. Assim, as pessoas daquela sala estarão protegidas. A última coisa que eu quero falar é sobre o filtro EPA. É um filtro, e se eu fosse desenhá-lo, eu teria ele no teto ou algo assim. Talvez esteja em algum ponto no teto onde o ar flui ou em algum lugar onde o ar está fluindo. Digamos, então, que o ar está vindo por aqui. Essas setas aqui indicam que o ar está saindo dessa forma, e nós temos 3 setas. Então, no meio, em algum lugar nessa área, você vai ter um filtro. Esse filtro vai pegar as partículas de tuberculose e filtrar esse ar. Pelo fato desse filtro pegar as partículas de tuberculose, nós chamamos ele de filtro de ar com alta eficiência na separação de partículas. Ninguém quer dizer esse nome porque é um nome muito longo, não é? Então, por isso, nós usamos uma sigla do nome em inglês, simplesmente chamando ele de filtro EPA. Um filtro EPA vai pegar algumas das partículas de tuberculose que vão fluir e, com isso, elas vão ficar presas nesses filtros. E aí, do outro lado, vai ter um ar bom e limpo saindo. Podemos até dizer que, ao fazermos isso, em vez de ter todo o ar retornando, temos apenas uma parte do ar, já que o filtro permite que um pouco do ar escape da sala. Assim, teremos uma pressão negativa nesse quarto aqui, já que vai ter mais ar saindo do que entrando no quarto. Seria quase como criar um vácuo, porque, como eu disse, não é todo o ar que está entrando no filtro que está retornando. Se você fizer isso da forma correta e fechar todas as portas e janelas, definitivamente você terá uma pressão negativa. O que isso significa é que agora você pode realmente proteger a área ao redor, porque se você fechar a porta e a janela, não vai ter como as partículas de tuberculose saírem e entrar no corredor. Até porque, se houver uma pequena abertura debaixo da porta, a pressão negativa fará com que o ar flua do corredor para a sala, em vez de fluir da sala para o corredor. Essa técnica é muito útil porque evita que a tuberculose se espalhe. Ao criar uma pressão negativa no ambiente onde o ar foi bombeado, teremos uma sala selada, com o ar entrando na sala ao invés de sair. Assim, você vai ter certeza de que as partículas de tuberculose não vão sair da sala e deixar as pessoas que estão no corredor doentes.